Bom, meus amigos, eu gostaria nesse vídeo de falar a respeito do elder, o apóstolo Melvin J. Ballard, e também no decorrer do vídeo a criação do primeiro CTM na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. No ano de 1925, olha, guarda essa data, ano de 1925, o apóstolo Melvin J. Ballard reabriu a missão sul-americana. Ele estava junto com o presidente da missão sul-brasileira, Reinhold Stuff, e Elia Stuff, que era a sua esposa. Também com o presidente Ray Pratt e James Vernon Sharp. Então o que ele fez no ano de 1925? Ele reabriu a missão sul-americana. Sua oração dedicatória, proferida onde? Em Buenos Aires, na Argentina, incluiu a seguinte profecia, abre aspas. Olha o que ele falou. A obra do Senhor crescerá lentamente por algum tempo, assim como um carvalho cresce a partir de uma bolota. Ela não despontará em um dia como o girassol que cresce rapidamente e em seguida fenece. No entanto, milhares filiar-se-ão à igreja aqui. Ela será dividida em mais de uma missão e será uma das mais fortes da igreja. Dia virá em que os lamanitas desta terra serão a potência na igreja. Foi uma profecia do elder Melvin J. Ballard. Em um esforço de enviar missionários mais bem preparados para o campo, os líderes da igreja estabeleceram um centro de treinamento missionário onde? Em Salt Lake City, com Leroy Snow como seu primeiro diretor. Os missionários recebiam 2 semanas de instruções intensivas a respeito de coisas como boa educação, pontualidade e métodos missionários. Também ouviram instruções de autoridades gerais a respeito de princípios do Evangelho. A Casa da Missão, como era chamada, foi dedicada em 3 de fevereiro do ano de 1925 pelo presidente Heber J. Grant. E sua primeira turma tinha apenas 5 elders. Em 1927, porém, quase 3.000 rapazes e moças haviam sido instruídos. O aumento do número de missionários treinados deveu-se, em parte, ao pronunciamento do presidente Heber J. Grant na Conferência Geral de outubro do ano de 1925, a respeito da necessidade de mais 1.000 missionários. Foi também durante essa época que diversos métodos inovadores foram experimentados para facilitar a pregação do Evangelho. Um jovem elder da Missão Califórnia, Gustav O. Larsson, produziu uma série de palestras ilustradas que apresentou em todo o estado com a aprovação de seu presidente de missão. Os slides e o diálogo abordavam 3 temas, as antigas civilizações da América, a história dos Mormons e os templos dos santos dos últimos dias e o trabalho neles realizado. Milhares de pessoas que não eram membros foram ver os slides e ouvir o elder Larsson, Gustav Larsson. Nessa mesma época, o presidente B. H. Roberts, recém-chamado para presidir a missão dos Estados do Leste, que ele tinha sido recém-chamado, treinou seus missionários nos conceitos fundamentais do proselitismo, incentivou seus missionários a organizar e ensinar a mensagem do Evangelho de modo sequencial.
e a fazer melhor uso do livro de Mórmon. Ele frequentemente os reunia na sede da missão, onde dava palestras a respeito de princípios do Evangelho. Olha que interessante isso que eu acabei de falar. Acreditando que a igreja precisava de uma história de fácil leitura, resumida em um só volume, contando a história da restauração, a primeira presidência pediu a quem? A Joseph Fielding Smith, que era filho de Joseph F. Smith, que escrevesse esse livro. A obra terminada, intitulada Essentials in Church History, Fundamentos da História da Igreja, em tradução livre, foi publicada pela primeira vez no ano de 1922. Esse livro foi usado no início da década de 1920 como manual do sacerdócio de Melquisedeque. Teve posteriormente quase 30 edições. 30 edições. Andrew Jenson, historiador assistente da igreja, passou grande parte da década viajando para cumprir sua designação de reunir registros históricos das alas e ramos. Devido a seu interesse, perseverança e trabalho do Andrew Jenson, que os historiadores atualmente dispõem de material para pesquisar a história da igreja. Também durante a década de 1920, a igreja comemorou o centenário do aparecimento do Pai, do Filho e do anjo Moroni a José Smith, com cantatas e cerimônias especiais em Palmyra, Nova York. Na manhã de domingo, dia 6 de abril de 1930, milhares de membros da igreja lotaram o tabernáculo de Salt Lake para participar de uma assembleia solene em que os líderes da igreja foram apoiados por voto de quórums e o impressionante brado de Hosana, ou Hosana, foi majestosamente elevado.